pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai dar continuidade na questão das informações que vai conter ali na nossa placa, né? Aqui tem um exemplo de um bloco, né, do que a gente vai construir aí nesse vídeo, né? A gente vai ver como colocar os atributos, né, na placa via programação. Então você tem um bloco e aí você vai fazer a inserção desses atributos ali via programação, que pode ser totalmente personalizável, né, de acordo com as informações que você quer inserir nesses objetos, ok? Então, voltando aqui no nosso código, estou no arquivo Manager, que tem a função ali de insere bloco, que retorna um Object ID. Essa função é utilizada tanto pela inserção do suporte, como pela inserção da placa. Como o foco aqui desse vídeo é a inserção dos atributos na placa, a gente vai colocar um parâmetro aqui para que ele diferencie qual o tipo de bloco que ele está inserindo ali no momento e a gente consiga inserir apenas nas placas. Então, para isso eu vou criar aqui um parâmetro booleano, tá? Então ele vai ser bool. Eu vou chamar isso aqui de isSupport, tudo bem? Só para a gente poder mapear se é suporte ou não, tá? Então, como que isso aí vai funcionar? Para a gente poder utilizar esse parâmetro aqui e colocar também ali os atributos, e também para ficar simples a compreensão de como isso vai funcionar, geralmente nós temos uma lista de informações que a gente quer inserir nesses blocos. Então, para que fique simples, eu vou criar um list aqui, ou uma lista de strings, que vai conter todos os nomes, nomes, atributos, que a gente vai querer adicionar. Que aí a gente basta fazer um for ali, e colocar todos esses atributos através de um laço de repetição, tá? Então, você pode vir aqui e adicionar todos os atributos que você quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui o código da placa. Eu posso colocar, deixa eu copiar aqui várias vezes, a gente só vem trocando aqui os nomes, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, a área. Eu posso colocar o suporte que está sendo utilizado. Eu posso colocar o lado que a placa está, né? Enfim, várias informações, como por exemplo o norte, o oeste, né? E aí você vai colocando todas essas informações aí. Vamos colocar mais algumas aqui só para exemplo, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um nome específico aqui, eixo, né? Que é o alinhamento, tá? E de repente, por exemplo, você pode colocar também aqui o substrato. Descendo um pouco mais aqui, logo após a adição do bloco, a gente vai verificar se a inserção atual ela é diferente de isSupport, né? Porque a gente só vai colocar atributo se for de fato a placa. Então aqui eu estou colocando uma negação, né? Que ele vai colocar o atributo só se ele for o bloco da placa. Tudo bem? Para a gente poder começar a preencher isso aí, vou voltar aqui no AutoCAD para a gente entender aqui um detalhe. Como eu quero colocar os atributos do lado direito, tá? Aí vai muito aí das opções que você quer, tá? Depois a gente vai ver como tornar isso aí dinâmico, né? De acordo com o lado que você insere a placa. Nesse exemplo aqui a gente vai colocar do lado direito. Então eu vou precisar encontrar, por exemplo, aqui, esse ponto que seria o ponto mínimo da placa, né? Imaginando aqui uma caixa delimitadora do bloco, né? Esse cara aqui, a gente vai precisar calcular ele. Ele é calculado através do Y do minimum point com o X do maximum point, que é representado através desses dois pontos aqui, né? O ponto mínimo e o ponto máximo, beleza? Então aqui no nosso código, a gente vai começar então declarando um point 3D, chamado de PT inicial. Ele é igual a um novo point 3D. Nós já temos o bloco ali da placa, vamos trabalhar aqui com o Geometry Extend. No caso aqui a gente vai usar o maximum point.x. E aí eu vou trabalhar aqui com o geometry aqui, ponto minimal point, ponto y. E o z vai ser de valor 0. Então eu já tenho o ponto inicial, ao qual ele vai começar a preencher aqui os atributos de baixo para cima, tá? Eu vou usar a lógica de baixo para cima, então aqui a nossa lista, para que fique correta, a gente vai precisar dar um reverse nela. Basicamente você pega aqui e dá um reverse, ou você adiciona os atributos aí na ordem correta aí de adição. Mas basicamente aqui eu dei um reverse, então ele inverteu a lista, ok? O próximo passo é a gente começar então a percorrer todos aqueles atributos, que são strings, né? Vou chamar isso aqui de nome ATT.
no nosso nomes atributos, né? E aí a gente vai começar então a declaração do nosso atributo. A variável responsável, né, a classe responsável é attribute reference. Então eu vou colocar aqui como novo att é igual a um novo attribute reference. E aí a gente vai começar agora a fazer as configurações, né, na ordem correta para que ele seja inserido aí de uma forma bem legal. Primeiro setamos aqui o banco de dados padrão que ele vai utilizar. No caso a gente vai utilizar o docdata, beleza? Depois disso a gente vai decidir aqui qual que é a tag que vai aparecer lá no bloco. Vamos utilizar aqui o próprio nome att. Depois disso eu posso escolher qual que é o texto, né, qual que é o conteúdo que vai aparecer ali naquele atributo. Eu vou utilizar aqui também o nome att, porém você poderia fazer um if, né, e preencher de acordo com a tag do atributo. Se é o eixo, colocar o nome do alinhamento. Se é o norte, colocar a posição ali do X e Y do suporte, tá? Então você pode colocar vários condicionantes aqui e ir preenchendo aqui a propriedade de text string. Falando em text, a gente vai precisar decidir qual que é o estilo de texto que vai ser utilizado. No caso aqui eu vou pegar do próprio banco de dados ali, eu vou pegar o text style que está definido por padrão na aba de annotation. Sempre tem um estilo de texto corrente ali naquela aba, beleza? Depois disso eu preciso falar para ele que o posicionamento, né, a transformação desse bloco, desses atributos, vai ser de acordo com a matrix 3D, né, do meu bloco. Então eu pego aqui na propriedade do meu bloco o block transformation, porque a gente vai precisar agora dizer para ele a justificação que vai ser left, né, middle left. Como a gente vai colocar o texto aqui do lado direito, a gente vai utilizar, a gente vai jogar o texto ali, né, ou seja, esses pontos que a gente vai adicionar esses atributos, né, porque o atributo ele precisa de uma posição para poder ser colocado. E como a gente vai proporcionar aqui, através do código, o empilhamento dessas informações, por isso que a gente colocou ali o reverse, né, e começamos ali com um ponto inferior para a gente poder vir empilhando esses atributos. Então eu vou utilizar aqui o left, mas isso aqui vai variar de acordo com o lado que você quer inserir esses atributos, tá? Então após a justificação, você já consegue aqui colocar o position, que vai ser nada mais do que o nosso ponto inicial. Vamos também configurar aqui o alignment point, que vai ser o mesmo, tá? O pt inicial. E agora a gente vai decidir qual que é o tamanho desse texto. Como a gente está trabalhando com uma placa que ela tem 1 por 1, que a gente pode, por exemplo, aplicar escalas, né, de acordo com o tamanho, de acordo com a via, rural, né, enfim, urbana, a gente vai colocar aqui, vou trabalhar com um tamanho de texto de 0.05, né? Isso aqui pode se tornar um parâmetro se você implementar aquelas funções de grava config, busca config, tá? Você pode salvar isso na memória e fazer uma janela para que você consiga controlar essas opções aí que são padrões, tá? Depois disso a gente já consegue aqui, através do nosso bloco, ele tem uma propriedade que é a attribute collection. E aí ele tem uma function aqui, que é o append attribute. E aí você faz o append desse novo atributo lá dentro e registra ele aqui na sua transação, Então você precisa também colocar o novo att aqui, Beleza? Então, se a gente manter dessa forma, todos os atributos vão ser colocados no mesmo lugar. Para a gente poder produzir o empilhamento, a gente vai mexer na propriedade y do nosso pt inicial. Então eu pego aqui o meu pt inicial, dou um novo point 3D, ele vai receber aí o mesmo x, né, atual, porque a gente não desloca ele em x, a gente só vai elevar ele ali através do y. Então eu pego o pt inicial, ponto y, e somo aqui, Por exemplo, eu vou somar 0,15 para ficar um espaçamento legal lá entre os atributos, beleza? E aí agora é só compilar e fazer o teste lá que os nossos atributos já serão inseridos ali na nossa placa. Uma coisa importante aqui é colocar o parâmetro de acordo com a usabilidade da função de insere bloco, né? Lembra que a gente colocou ali o iSupport? Então, ou seja, quando for a inserção de suporte, aqui eu vou dizer true, né? Porque falta aqui passar o parâmetro. Se você compilou aí,
você viu que deu um problema aí no seu código, né? Então falta a gente colocar tanto aqui e aqui, quando ele insere a placa, ó, a gente coloca false, né? Então dessa forma aqui você já pode compilar e testar que ele vai fazer a inserção lá dos atributos. Então, testando aqui o nosso algoritmo, né? Eu vou pegar aqui uma placa qualquer, clicar num ponto, segundo ponto aqui para decidir a rotação do suporte. E aí colocando a placa, nós já temos aí os atributos inseridos. E se você der um duplo clique, você já consegue alterar aí os valores.